Bom, já estamos aqui compartilhando com vocês o primeiro dia da Copa do Brasil, né? O primeiro dia desses últimos jogos da terceira fase. Vasco aí classificado contra o Operário, quase que deu uma zebra aí contra o Operário, né? 1-1 na partida normal e nos pênaltis o Vasco ganhou por 7-6, rapaziada. Vasco lá em São Januário, torcida incendiando, terceiro jogo de Fernando Diniz, né? Enfim, acho que o Fernando Diniz vai conseguir arrumar essa casinha do Vasco, ainda é cedo. Terceiro jogo somente do Diniz à frente do comando do Vasco, mas acho que o Fernando Diniz vai aí arrumar a casinha, tá? Então, Vasco quase foi eliminado, mas conseguiu se classificar aí nos pênaltis. Agora o Atlético Paranaense, rapaziada. Atlético Paranaense Brusque, tá? Atlético Paranaense se classificou aí para as oitavas de final. Enfim, os dois clubes, o Brusque também, se eu não me engano, tá na Série B. Então, é um confronto ali bem equilibrado e o Atlético Paranaense levou a melhor, beleza? São Paulo e Náutico, que foi 2-1 o jogo, né, rapaziada? Lá na casa do Náutico, São Paulo conseguiu aí a vitória em cima do Náutico. O São Paulo chegou a fazer 2-0, o Náutico diminuiu, mas não conseguiu empatar. E por isso, São Paulo se classificou aí para as oitavas de final da Copa do Brasil. Grêmio e CSA, rapaziada. A primeira zebra que tivemos aí na Copa do Brasil. CSA aí vencendo o Grêmio no primeiro jogo. E no segundo jogo foi um empate lá na Arena do Grêmio. E o Grêmio, infelizmente, foi eliminado aí da terceira fase da Copa do Brasil, beleza? O Grêmio aí que não tá numa posição tão boa no Campeonato Brasileiro. Tá jogando a Sul-Americana, né? Enfim, e agora foi eliminado da Copa do Brasil. Só tem Sul-Americana e Campeonato Brasileiro para disputar esse ano e espero que ganhe algum campeonato aí para a torcida do Grêmio, que merece tanto, que sempre tá apoiando lá na Arena do Grêmio. E a gente sabe quanto é difícil vencer o Grêmio lá na Arena do Grêmio, né, rapaziada? Enfim, não foi uma vitória do CSA, mas em jogo de Copa empatou e foi eliminado. Agora passando para o segundo dia, rapaziada. Segundo dia que tivemos logo a segunda zebra aqui com Fortaleza e Retrô, né? Fortaleza empata dentro de casa, né, contra o Retrô e perde por 4-1 nos pênaltis, tá? Foi muitas perdas de pênalti para o Fortaleza e a equipe do Retrô aí se classifica para as oitavas de final da Copa do Brasil. Aparecidense e Fluminense. Fluminense vence aí de virada por 4-1 do Aparecidense. Tinha ganhado somente de 1-0 no Maracanã e aí lá no Mané Garrincha o Aparecidense abre o placar, mas ao decorrer do jogo o Fluminense aí faz os 4 gols e vira o jogo e se classifica para as oitavas de final da Copa do Brasil. Já o Bahia e o Paysandu, Bahia goleia o Paysandu aí por 4-0 lá na Arena Fonte Nova e se classifica aí para as oitavas, né? Atlético Mineiro e Maringá aí que não conseguiu ter um resultado positivo. Atlético Mineiro bate o Maringá aí dentro de casa por 4-0, outra goleada aqui, e o Atlético Mineiro se classifica. Atlético Mineiro aí que ainda disputa a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro e é um dos cotados a disputar, a brigar pelos títulos aí. Flamengo e Botafogo da Paraíba, né? Flamengo vence no Maracanã por 4-2. Tinha vencido também somente por 1-0 lá na Paraíba. E agora venceu por 4-2 aí. Um começo avassalador do Flamengo. Depois caiu um pouco o ritmo. E o Botafogo diminuiu com 2 gols, né? Corinthians e Novo Horizontino. Corinthians classificado com um clássico paulista aí, né? Que todo ano temos aí no Paulistão. E o Corinthians venceu o seu segundo jogo lá na Neoquímica Arena por 1-0 contra o Novo Horizontino. E o Corinthians se classifica para as oitavas de final da Copa do Brasil. Agora o terceiro e último dia, né, que foi os jogos de ontem. Maracanã e Internacional. Internacional goleia o Maracanã fora de casa e se garante aí nas oitavas da Copa do Brasil. Cruzeiro também bate o Vila Nova por 3-0 também, outra goleada, e se classifica. Palmeiras vence o Ceará, um jogo aí que, pra mim, que o primeiro tempo foi truncado, o segundo tempo o Palmeiras deslanchou e fez os 3-0 aí, né? O Palmeiras tinha vencido somente por 1-0 lá no Ceará e venceu aqui no Allianz Parque por 3-0, rapaziada. Esse era o jogo que mais tinha importância na rodada, né? Por conta de ser 2 clubes da Série A. Agora, Capital e Botafogo. Botafogo fez 4-0 na ida, né? Lá no Newton Santos.
e perdeu o jogo da volta contra o Capital por 1-0, mas mesmo assim se classificou e tá aí nas oitavas de final da Copa do Brasil. O placar agregado ficou no 4-1. Santos e CRB, o Santos de Neymar chegou até a jogar mais ou menos uns 20 minutos ali no final do jogo, criou logo de cara 3 chances, ele teve uns 3 toques na bola, 3 chances de gol, mas o time do Santos é muito limitado, né? O time do Santos é muito limitado. E perdeu aí nos pênaltis por 5-4, tá? O Neymar criou 3 chances assim que entrou, as 3 chances que o Neymar criou, os 3 jogadores do Santos perdeu, ele ainda tentou um chute ali no cantinho, mas o goleiro pegou, enfim, o Santos eliminado da Copa do Brasil para o CRB. A gente até postou no nosso Instagram, no nosso TikTok, enfim, o vídeo da chegada do Santos lá e a festa que Maceió fez na chegada do Neymar, né? Derrubaram até as grátis e tudo mais. Mas infelizmente o Santos não conseguiu a classificação contra o CRB. E por último, Bragantino e Criciúma, né, rapaziada? Uma goleada assim estrondosa, 6-0 lá em Bragança Paulista, né? 6-0 contra o Criciúma aí que joga a Série B. E é isso, Bragantino se classificou com 6-0, rapaziada. Bom, agora estamos aqui já com os classificados, né, rapaziada? Com os classificados aqui, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Cruzeiro, CSA, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Retrô, São Paulo e Vasco da Gama, tá, rapaziada? As oitavas de final só vão acontecer após o Mundial de Clubes, o Super Mundial de Clubes, que vai ser daqui a 2 meses mais ou menos, o final do Mundial de Clubes. E o sorteio, a gente ainda não tem data sobre o sorteio, beleza? Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando a vocês que no Mundial de Clube eu vou ficar lá uma semaninha, a primeira semana do Super Mundial, e trazer uma cobertura completa aqui pra vocês, beleza? Então é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, se inscreve aí no nosso canal, deixa o like, segue a gente no nosso Instagram em todas as redes sociais, Matheus Focos, beleza? E é nóis. Valeu, rapaziada. Tamo junto.